Fala, protagonista, seja muito bem-vindo. Mais um podcast da Protagonist Consulting. Sou Fernando Aguiar. Marcos Lima. Muito bom. Vamos falar de vendas hoje, mestre? Vamos falar de vendas. Um tópico importantíssimo para quem é empresário, certo? É a sobrevivência, né, A sobrevivência, cara. E como que a gente faz a alavancagem de vendas, né? Acho que esse é o grande desafio de Isso. empresas que cresciam e chegaram num platô, né? Ou empresas que já estão crescendo e, cara, tem mais sede de crescimento, né? É isso. E é interessante quando a gente fala de vendas, a gente vê muita gente falando de novos clientes, novos entrantes, tá? Sim. Estruturar SDR, que é o pré-vendas, estruturar o primeiro contato com o cliente, estruturar um closer com um pitch mais pragmático e que converta mais. Em alguns casos, não todos, a gente vê falando de customer experience, tá? Mas a gente esquece um pouco da base atual, entendeu? Como que a gente pode maximizar o faturamento na base de clientes atuais que você já tem? Porque é muito mais fácil você maximizar, o mais barato até, tá? Você maximizar o faturamento onde você já tem base de clientes, carteira de clientes ativa, do que em conquistar do zero um cliente novo. Tá? Então acho que um ponto que a gente podia falar aqui hoje nesse podcast é exatamente isso. O como maximizar o faturamento na sua carteira que você já tem hoje. Em clientes que já te conhecem, que já tiveram experiência contigo, entendeu? Como a gente pode melhorar isso? Sim. E essa melhora, né? A gente tem o CAC, certo? Que é o custo de aquisição de cliente, que realmente precisa ter sempre novos entrantes, mas ter que ter. talvez o que você está trazendo é não ter o foco só no CAC, né? Só na aquisição. Então vamos lá. Eu não estou falando para a gente não olhar o CAC, tá? A gente vai ter que focar no CAC, a gente vai ter que garantir que a gente está crescendo com novos clientes no decorrer do tempo, tá? Porque se você não crescer com novos clientes, você está perdendo o mercado, porque o mercado está crescendo sempre. Entendeu? Você não pode parar a sua base. Sim. O que eu estou falando aqui muito é o como você maximizar o faturamento na sua base atual. Entendeu? Sim. Então, para a gente ter uma ideia, a gente está falando aqui de alguns clientes aí que a gente fez um trabalho do tipo em 24, tá? Eles aumentaram o faturamento na base atual, sem crescer, em 20%. Caraca. Entendeu? E aí, quando coloca mais o crescimento de novos clientes, aí aumentou mais a base. Sim. Mas, ou seja, ele conseguiu vender mais para aquela carteira que ele já tinha relacionamento antes. Esse é o grande tópico dessa conversa. Sim. E esse desafio de vender mais para o mesmo cliente, a gente precisa entender qual que é a frequência de compra, né, mestre? Isso. Acho que um primeiro tópico aí é você entender melhor seu cliente. Tá? Pode ser um cliente novo B2B ou B2C. Sim. Vamos pensar primeiro no B2C, que é, ou seja, você como empresa vende direto para o consumidor final. É um atacadista, um varejista, independente do segmento de mercado. Tá? Lembra que muitos desses clientes, quando a gente vai, com essas empresas que você coloca na hora de fazer a compra lá, mesmo que você não quer nota fiscal eletrônica, ele pede seu CPF, pede seu nome completo, ele faz um mini cadastro seu telefone, certo? Ele faz seu mini cadastro. O que é esse mini cadastro? É um CRM que ele está colocando ali, que ele está abastecendo. Então fala assim, olha, o Fernando veio aqui no dia 20 de janeiro e comprou isso. Vai jogando na base. Ok? Esse CRM deve ter, porque o CRM por si só não vai resolver nada na sua vida, tá? Sim. Tem que ter alguém lá para analisar e para categorizar esses clientes. Então tem clientes que são, a gente chama de spot, vai uma vez ou outra, não tem frequência, não tem assiduidade com você. Então você deveria depois pensar em como gerar experiência para ele, para converter ele. É um plano de ação. E tem clientes que vão lá com você com uma certa frequência. Entendeu? Que vão lá a cada 2 meses, a cada 3 meses, uma vez por mês. Ótimo. Você consegue fazer alguma coisa para melhorar a frequência dele? Em vez dele ir uma vez por mês, ele consegue ir 2 vezes por mês? Uma vez a cada 3 meses, ele consegue ir uma vez a cada 2 meses? Qual experiência você pode fazer? Qual ação você pode fazer para fazer o seu cliente sair da casa dele, mudar a rota dele e fazer ele parar na sua loja? Entendeu? Esse é o desafio de cara. Sim.
Entendeu? Esse é o primeiro desafio. Entender a frequência acho que é um grande desafio, né, mestre? Boa parte dos clientes, dos consumidores do empresário não entendem isso, tá? E entendendo a frequência, por exemplo, um exemplo que você citou, você faz churrasco 2 vezes por semana, 2 vezes por mês. Isso. E ele conseguiu medir que é 2 vezes por mês. Porque ele tá ali olhando pra você 2 vezes por mês, olhando Isso. pra E tá você no sisteminha, né? Na verdade, tá no sisteminha dele. Uhum. E aí, então, você medindo, você consegue saber qual é o comportamento daquele cliente. E você vai medir, você vai encontrar padrões. Uhum. Então vai ter, não é só o Fernando, deve ter um grupo de clientes Sim. que vão lá 2 vezes por mês. Tem um outro grupo de clientes que vai lá 1 vez por mês. Uhum. Tem grupo de clientes que vai lá 4 vezes por mês. Sim. Tem grupo de clientes que vai lá 1 vez a cada 3 meses. Uhum. Tá? Ótimo. Ou seja, tem um padrão de consumo, padrão de frequência, não estou falando de ticket, tá? Sim. De quanto eu gasto, só de frequência. Se eu vou lá 1 vez a cada 2 vezes por mês e eu fiquei 1 mês sem ir, meu nome deveria ir para uma listinha. Opa, alguém tem que conectar esse cara. Uhum. Ele vem aqui 2 vezes por mês. Passou 30 dias, ele não veio. Ele está comprando em outro lugar. Uhum. Tá? Então, como eu consigo converter ele, fazer com que ele volte a frequentar? Esse é um tópico. O outro tópico é, eu consigo ofertar mais coisas para ele vir aqui 3 vezes por semana? 3 vezes por mês, em vez de 2? Uhum. E daí você aumenta o ticket. Você aumenta o faturamento naturalmente. Uhum. Então, sei lá, se você vai numa loja 2 vezes por mês, você vai gastar tanto. Se for 3, você vai gastar mais. Uhum. Sim. Olha a ação que os supermercados fazem. Putz, eu tô fazendo isso aí há bastante tempo, tá? Sei lá, há uns 20 anos. Não sei. Na minha infância, mercado era muito forte de final de semana. Uhum. Sexta-feira, sábado e domingo é dia de mercado. Tá? Uhum. E muito mais, não só sexta, sábado e domingo. Era no dia 5 e no dia 20, acho, que tinha os dias de pagamento, certo? Sim. Aquilo fazia mercado, porque tinha uma inflação alta até, tá? Na minha infância. Mudou esse modelo. Começamos a fazer mercado semanalmente, ok? De final de semana. Então, quando você, sei lá, se pegar há 20 anos atrás, 2000 mais ou menos ali, o mercado era cheio de final de semana, tinha um faturamento bom. Segunda, terça, quarta, quinta, era uma merda. Uhum. Tá? O que as grandes redes fizeram? Elas querem que você vá no mercado quase todos os dias. Por quê? Porque se você entrar no mercado, você vai ver alguma coisa e você vai comprar. Você vai falar, nossa, tem um Danone aqui que eu vou comprar, nossa, tem aquele queijo eu vou comprar, nossa, essa fruta tá muito bonita, essa verdura tá bonita, entendeu? Uhum. Putz, esqueci de comprar carne. Se não for, você não vai comprar. Então começaram a fazer o quê? Dias específicos com descontos em categorias diferentes. Então tem o dia... Quarta-feira é dia do hortifruti. Quase todos os mercados das grandes redes, certo? Então o que ela quer que você faça? Quarta-feira é o meio da semana. Ele quer que, você no sábado e domingo, ele quer que você se desloque no mercado numa quarta-feira para fazer compra. Uhum. E depois no sábado você vai de novo. Ou seja, você aumentou seu consumo. Sim. Tá? E aí na sexta é o dia do churrasco em muitos supermercados. É o dia do açougue. Uhum. Ou seja, você vai na quarta, depois você vai na sexta. E o final de semana você vai ficar na casa com seus filhos, com a sua esposa, a chance de você ir lá para comprar alguma coisa é grande, porque você vai fazer uma macarronada, você vai fazer alguma coisa, você vai ter que comprar ingredientes. Uhum. E cada vez que você entra lá, você vai comprar bebida, você vai comprar não sei o quê. Então, assim, cada vez que você se expõe àquilo, você tem desconto, você tem compra. Uhum. Se você não for, você não gasta. Tá? Sim. Então, o que o mercado faz nisso? Ele faz com que você queira se movimentar até lá para gastar. Uhum. Então, para tudo que é varejo, independente do segmento de mercado, tá? É mais realista fazer esse tipo de movimentação. Sim. Tá? Aumentar a frequência. Então, sei lá, pensa em material de construção, pensa nessas grandes redes, não vou falar uma, mas não lojinha pequena, mas uma rede grande de material de construção, tá? Você entra lá para não comprar nada, você sai com alguma coisa. Certo? Sim. Você vai encontrar alguma coisa lá que você comprar, cara. É muito louco. Nossa, tô precisando disso aqui. Não preciso, mas vou pegar. Você vai comprar Já tô aqui. Já tô aqui, entendeu? Você vai comprar por impulso. Esse racional é quase igual para todas as redes, cara. Varejo têxtil é o mesmo racional. Entendeu? Se for até uma loja de varejo têxtil, entrou tal, a chance de você pegar alguma coisa é grande. Sim. Isso vai aumentando o ticket médio mesmo, né? Então,
vai aumentando primeiro o faturamento bruto, mas aí é só frequência. Sim. Tá? O ticket médio é uma... Vamos lá. Então, frequência é esse tópico. Eu quero fazer com que eu quero pegar minha base de clientes, entender a minha base. Sim. Eu vou proporcionar estímulos diferentes para ela, para que ela venha na loja. Venha mais vezes. Venha mais vezes. Eu vou te dar um outro exemplo, tá? A gente mora aqui perto do Shopping Catarina, certo? Sim. Ótimo. Sei lá, deve dar uns 20 quilômetros, 30 quilômetros, não sei quantos quilômetros dá para frente aqui, tá? Que é um outlet grande. Então, é mais fácil ir para lá do que para São Paulo. Muito ok? mais, né? Então a gente costuma fazer compra lá e você acaba fazendo cadastro nas lojas quando você está fazendo compra. Boa. As lojas, claro, já pegam um padrão. Eu vou lá a cada tanto tempo. Várias lojas chegam e no meio do mês que eu não vou lá, que eu não tenho o hábito de ir lá, falam: para essa semana tem cashback. Cashback de R$50 para essa semana. Para a semana que vem não tem cashback. Então, o que ela quer fazer? Ela sabe que eu não tenho meu padrão de consumo, é não ir lá essa semana. Ela quer mudar meu padrão de consumo. Por quê? Porque se eu for lá, ela vai me dar um cashback de 50, eu vou gastar mais. Por quê? Porque daí eu vou movimentar na loja dela e tudo mais, e eu vou gastar. Ela quer aumentar a frequência com que eu visito a loja. São poucos empresários de pequeno e médio porte que fazem ações para isso. Tá? Eles ficam muito mais esperando as coisas acontecerem, esperando o cliente chegar no varejo, tá? Do que fazer alguma ação para trazer esse cliente. Ok? Então, o primeiro tópico para você que é empresário é entender a sua base, entender a frequência com que ela vai lá e fazer ações para trazer esse cliente numa frequência menor. Tá? É para todo mundo? De repente, não é para todo mundo. O supermercado faz para todo mundo por quê? Porque é o negócio dele. Sei lá, eu tô falando de varejo de moda diferenciada. Lá, não é para todo mundo que tem um cashback naquela semana. Ok? É para pessoas que têm um padrão de consumo assim, que tem uma frequência assado, que eles entendem e falam assim: opa, vou dar uns R$50 para ele, porque ele vem aqui gastar muito mais. Então, essa semana específica eu quero que ele venha. Sim. Ok? E é muito louco. A gente fez isso daí, enfim, não vou falar propaganda de loja, mas enfim, numa loja legal do Catarina, tá? Eu falei pra Dani, esses caras são bons e eles não estão fazendo aleatório, tá? Na semana que a gente foi lá, a área Kids estava com uma puta promoção. Entendeu? Ou seja, eles colocaram, e o dia que eu fui lá, tinha cashback e promoção em Kids. E os caras estavam lá, igual eu, comprando moda masculina, tinha filho. Falei, cara, os caras estão com o CRM ajustadinho, entendeu? Fizeram promoção essa semana para pessoas que gastam um ticket assim e que têm filhos. Por quê? Porque eu vou gastar isso daqui e eu vou olhar lá, nossa, tem uma camiseta assim, assim, assada e tal. Vou comprar pro meu moleque de 5 anos daqui. É diferente, uma camisa social para ele, entendeu? Quer dizer, tipo, você dá um estímulo diferente, só que você não fala antes. Só que quando chega lá, você vai converter mais. Sim. Aí eu aumentei frequência e eu aumento o ticket médio de uma vez. Vai aumentando os dois juntos. Aumenta os dois juntos. Então, o primeiro estímulo é só frequência. Tá? O segundo estímulo que a gente pode pensar para a mesma base é aumentar o ticket médio. Então, ou seja, esse cliente já entrou na sua loja. Você já fez alguma coisa com que ele entrou na sua loja, tá? Uma vez que ele entrou na sua loja, como eu posso fazer para que ele gaste mais do que ele está habituado a gastar? Se a gente for pensar em supermercados, é muito comum isso aí no supermercado. Tá? Então você coloca lá, quando você está no caixa, tem aqueles house, bombonzinho, suquinho, certo? Sim. Ou seja, você não foi no supermercado para comprar aquilo. Você não foi, você foi lá para comprar outras coisas. Só que você tá ali, na cara, aqui, né? Putz, é só mais um pouquinho aqui. Você vai lá e pega. Aquilo incrementa o seu... Chicletinho. Um chicletinho. E aquilo tem uma margem gigante. Ok? Então, você coloca ali tópicos que tem margem alta. Valor não tão alto e rentabilidade alta. Ou seja, um valor baixo com uma margem muito alta. Entendeu? Por quê? Porque ele vai fazer um upsell ali que nem vai perceber, não vai impactar, não vai ter que tomar uma decisão de compra muito grande. Tá? O que é comum fazer também para muitos empresários de B2B, tá? Vamos lá. O que está falando até agora é para B2C, consumidor final. B2B, você é um empresário que vende para outras empresas, tá? Um dos principais ativos que você tem
é a carteira de clientes cadastradas. É o cadastro que você tem. O relacionamento que você já tem com 500 empresas, 1000 empresas, certo? Você já tem esse relacionamento com clientes seus. O que você pode vender para ele complementar o que você já vende? Entendeu? Sim. O que você pode vender para ele complementar o que você já vende? Que serviço próximo que talvez você não tá ofertando, né? Porque ele compra. Correlato ao seu. Sim. Entendeu? Então, você vende... Eu sei que é muito tosco, mas você vende leite, cara, ele compra queijo. Ele compra iogurte. Ele compra outras coisas. Eu já tô lá na mesa de negociação com ele. Eu posso vender mais coisas para ele. Sim. Entendeu? Então, o que é correlato que ele também tá comprando? Nossa, coloca na carteira junto, entendeu? Sim. Então, esse é um tópico importante para você que é B2B, para aumentar o ticket médio do seu negócio, tá? Então, eu consigo vender algum serviço de consultoria para ele. Então, vamos lá, você vende um produto físico, tá? Mais específico, vamos pensar assim. Se eu vender uma assessoria para ele, ajuda ele alguma coisa? Sim. Até para trazer, por exemplo, coisas que você tá vendo, outros clientes compram que ele não tá comprando, né? Uma visão diferente, cara, entendeu? Ele não tem essa visão diferente, ele fica muito na mão ali do mercado e sem essa visão de fora. Ok? Então, Sim. esse é um tópico. Então, o que a gente já falou aqui até agora, tá? A gente falou de frequência, aumentar a sua frequência de compra. Sim. Certo? Segundo, aumentar o ticket médio que você tem em cada compra. São coisas distintas e complementares. E independente se você é uma empresa de B2B ou B2C, você vai conseguir fazer essas duas Conseguiria fazer essas duas coisas, tá? O terceiro tópico aqui seria pricing. Sim. Mexer na precificação. Tá? Por que o pricing? Eu quero fazer o pricing, ou seja, dar um desconto muito agressivo em alguma coisa, tá? Para mudar o comportamento de compra do cliente. Para fazer com que ele se desloque para minha loja. Tá? E ele tenha a percepção de que ele não pode perder aquela promoção. Sim. Então, vou dar um exemplo do varejo alimentar que é mais fácil para a gente entender, tá? Tem muitas lojas, quando você vê naqueles cartazes de Carrefour, Extra, Big, Atacadão, tem lá, promoção de Coca-Cola por tanto. O que tá querendo fazer? Não é a quarta-feira do negócio, não é a sexta, é um outro dia, tá? Sim. Só hoje, promoção de Coca-Cola por tanto. Na sua cabeça, você sabe quanto custa uma Coca. Entendeu? Sim. Aí você fala assim, nossa senhora, se a Coca tá barata... Inconsciente, tá? Se a Coca tá esse preço, eu não posso perder, o mercado deve estar muito barato. E você vai querer parar lá. E quando você parar, você pagou a Coca muito barato, só que junto com a Coca você comprou, sei lá outras coisas que são caras. Sim. E na média, o lucro líquido se valeu. Entendeu? Sim. A estratégia, por exemplo, de dar promoção da fralda e vender mais cara a cerveja. É isso. Então você vai dar promoção em algum item que a pessoa sabe de cabeça quanto custa, tá? Que ela tá comparando ali item a item. E no outro item lá que ela não sabe quanto custa, você coloca uma margem muito maior. Os itens que variam muito ali, né? Entendeu? Então, sei lá, no supermercado, parte de bazar do supermercado. Não, ninguém sabe quanto custa uma jarra. Ninguém sabe quanto custa um prato. Entendeu? Aquela parte de aniversário. Você não sabe quanto custa aquilo de cabeça. Sabe? Então, putz, você já tá lá, fala, nossa, preciso de uma jarra. Você vai lá e pega. O quilo de carne que você compra toda semana, você já está... Você sabe quanto custa o quilo de carne, cara. Entendeu? Sim. Só que você não sabe quanto custa, sei lá, outros itens. Uma faca que tá vendendo ali, uma tábua que tá vendendo ali do lado, né? Produto de limpeza, muitas vezes você não sabe de quanto custa. Entendeu? Sim. E quando a gente fala de B2B, a consultoria é isso, né? Você Então, vende um produto que ele sabe, por exemplo, uma agência de marketing. Ele sabe quanto custa uma agência de marketing por mês. Só que, olha, vamos fazer um acompanhamento, um painel de indicadores. Isso é Não tudo tem fora. no mercado. Não tem Você no mercado. deu uma roupagem que não vai ter uma comparação, né, cara? Essa estratégia de pricing é muito importante. É muito legal. E funciona muito pro B2B também, tá? Então vamos lá. Imagina que você está vendendo um produto X da sua empresa aí, tá? Produto físico. Tem um produto principal sempre lá. E depois tem um monte de produtos agregados que você vende. O principal, a pessoa em geral, o comprador, quem está comprando, comparou com um monte de fornecedor. E ele sabe quanto custa aquilo. Sim. Os agregados ele não compara, cara. Em geral, não. Entendeu?
Então, você fala assim, puta, isso aqui tá muito barato, só que essa aqui é a tabela dos demais. E no final você vai estar com uma margem melhor do que você estava. Ponto importante, para fazer racional de precificação, você precisa ter um controle financeiro muito aprimorado. Porque senão você vai perder rentabilidade. Tá? Por quê? Porque quem está falando de correlação de comportamento de compra entre categorias diferentes de produto, entre famílias diferentes de produto. Tá? Então, eu estou falando que eu vou dar um desconto muito agressivo nesse, para ter uma margem muito boa nesse. Só que se você não tiver um analytics muito forte no seu negócio, você vai perder a mão disso. Sim. Então, só pense em fazer isso se você tiver, literalmente, um time, uma equipe, com controle muito forte do financeiro. Tá? O financeiro manda aí, né, cara? Porque vou te dar um exemplo, tá? Vou falar de alimentar, tá? Pra ficar mais fácil. Tem lojas que você fala assim, nossa, leite. Todo mundo sabe quanto custa o leite de leite. Ou boa parte das pessoas sabem quanto custa o leite de leite. Tem loja que você coloca litro de leite barato, que a pessoa vai lá e compra um monte de coisa e valeu a pena o desconto. Mas muitas vezes quando você coloca o litro de leite barato, quem vai lá são pequenos padaria, essas coisas, e o cara só compra leite. Caraca, aí você perdeu sua margem toda. Perdeu a margem, entendeu? Então, ou seja, no mercado, o mercado já sabe que não se faz mais promoção de leite. Ok? Por quê? Porque o leite não vai trazer o cliente que ele quer. Verdade. Entendeu? E tem lugares que colocam limites, né? Colocam já... justamente por entender bem o volume, então, não quero trazer o pessoal que é um comerciante. Você pode colocar também. Então, vou colocar um limite aqui que o limite onde o comerciante fala assim, não vale a pena eu ir lá para pegar 2 caixas. Isso. Mas o melhor é trazer um outro para não trazer nenhum comerciante, muitas vezes, entendeu? Sim. Para focar na dona de casa, tal, porque traz um faturamento maior. A mesma coisa no varejo têxtil. Entendeu? Você fala, puta, fazer uma promoção gigante numa calça jeans X. Opa, em geral, essa calça jeans, quem for comprar calça jeans, compra jaqueta jeans, compra uma camisetinha, sabe assim? Sim. Isso é muito interessante. Tem que entender comportamento de compra do consumidor. Isso é de loja para loja. De região para região. De empresa para empresa totalmente. Total. Não vai funcionar entre... Então tem que pegar os seus dados históricos, fazer uma correlação estatística, entendeu? De comportamento de consumo, e falar, olha, quando eu vendo mais isso, também vendo isso. Opa, isso daqui é um negócio interessante a pensar. Sim. Entendeu? Isso aqui cai muito em cross-merchandise. Então, por que você compra junto? Quando você vende mais macarrão, você também vende mais queijo ralado. Quando você vende mais salada, você vende mais azeite, entendeu? Então, esses correlatos que você compra junto, você pode aumentar o preço quando você faz a promoção no primeiro. Então, sei lá, você vai numa quarta-feira de um supermercado, certeza é muito forte, tá? Mas a probabilidade de estar mais caro o azeite e temperos de salada é gigante, tá? Muito, né? Porque eles vão ganhar margem em outras coisas. Entendeu? Então, coisas correlatas. Sei lá, se você for no dia do açougue, que tá mais barato a carne, o carvão tá mais caro, o papel toalha tá mais caro, o sal grosso tá mais caro. Outras coisas correlatas com a carne estão mais caras. A cerveja em geral tá mais cara, entendeu? Sim. Por quê? Porque você tá lá, você já comprou a carne, você tá com a percepção de que tá muito barato, você vai comprar o restante e você não vai ficar monitorando ali, tá? Sim. Porque o principal você já comprou, tá? Então, um tópico aqui na minha visão, um tópico pra gente indo pro final dessa conversa, é o seguinte. Você tem sim que buscar crescer carteira com clientes novos, tá? Mas o que eu quero colocar um tópico na sua cabeça é reflita o como você pode agir estrategicamente para maximizar o faturamento daquele cliente da base que você já tem. O como que você pode prestar um serviço diferenciado para ele, o como que você pode atender ele diferente, quais estímulos você pode proporcionar para ele para que ele aumente o faturamento contigo. Sim. E até interessante que nessa alavancagem, né, o que você está trazendo, Fernando, com os canais atuais de venda, você não está criando nada. Um spot, uma loja pop-up, um novo mercado, um novo canal. Com os canais que você já tem, se você fizer essas ações, você vai vender mais, você vai crescer. É isso. Né? Entendeu? Isso é importante. Sem buscar cliente novo, tem que buscar, mas isso daqui é maravilhoso para você aumentar a rentabilidade e crescimento. Isso aí. Ok?
Boa. Pessoal, acho que é isso. Coloca aqui embaixo nos comentários se isso faz sentido para você. Muito legal. Se você já atua dessa forma no seu negócio e alguma dúvida, coloca aqui embaixo. Isso aí. Fechou? Valeu. Pessoal, obrigado. Até mais. Tchau, tchau.